Olá, eu sou Celina Aquino e esse é o Degusta, o podcast de gastronomia do estado de Minas. A gente já está aqui com essa mesa maravilhosa montada para mais um episódio que promete ser muito doce. E no cardápio de hoje, nós temos uma trajetória que é muito comum na confeitaria brasileira. Ela começou fazendo brigadeiros em casa para vender no cursinho onde ela estudava. E aí ela descobriu um super talento. E aí ela resolveu ir estudar em Paris, confeitaria, e voltou para o Brasil, trazendo um pouquinho da França aqui para gente, para BH especificamente, em forma de doce. E há 9 anos ela vem popularizando nomes franceses como entremets, tartelete, charlotte e, claro, os famosos macarrons, que se tornaram inclusive uma marca registrada da confeitaria dela. A nossa convidada de hoje é a Elisa Dairel, da Espetacular Doceria, que vai aqui contar pra gente um pouco da história dela. Ei, Elisa, muito obrigada pela sua presença, estamos muito felizes com você aqui. Eu que agradeço, é uma excelente oportunidade poder contar um pouquinho da minha história, tanto para motivar quem está lá no mesmo, na, na mesma trajetória que eu estive há muitos anos atrás, Sim, e quem está às vezes no meio ou próximo ao que eu estou, também ter um gás a mais para continuar, porque sim. empreender não é fácil, mas é maravilhoso. E a sua história com certeza é muito inspiradora, né? A gente vai do começo ao fim aí, ao fim na verdade não, né? Não. Porque a história não termina. Mas eu quero voltar bem no início dessa história para tentar entender assim, qual que é a sua relação, de onde vem essa sua relação com a confeitaria especificamente? Você era uma criança que gostava de ir para a cozinha e fazer doce, fazer brigadeiro já, olhar a vó, a mãe, como é que era isso na sua casa? Eu acho que o meu início, ele assim, é bem antes de ter até 10 anos. Mas não só no mundo da gastronomia, da confeitaria, mas no mundo da arte. Então, eu fui uma pessoa que sempre fiz balé minha vida toda, fiz aula de música, então sei tocar vários instrumentos de sopro. Que legal! E meus pais sempre incentivaram muito a gente, tanto eu quanto a minha irmã, de ter prazer em fazer as coisas, ensinar a gente sempre ler, artes, costura, tudo que você imaginar, assim, muito trabalho manual. Então eu desde pequena, eu acho que desde 7 anos, eu fiz uma escola que chamava Maria Arte e Ofício, chama, inclusive ainda existe, e ela desenvolvia várias habilidades e era toda sexta-feira e tinha as oficinas que duravam um mês, toda sexta-feira, e depois você passava de oficina. Então lá eu aprendi a fazer sabonete, vela, pintar tecido, é, comidas, e especificamente sempre foi o que eu mais gostei. Mas eu gostava de tudo, assim, eu gostava da pegada do manual. Tá. E aí fiquei lá muitos anos, eu praticamente quase que precisei ser expulsa, porque não tinha mais ninguém da minha idade. Eu acho que eu saí de lá com 14 anos e era tipo assim, a proposta era até 10. E eu amava muito, sempre gostei, mas nunca pensei assim, nunca tinha vindo na minha cabeça de ser uma profissão. Tá. Sempre assim, um hobby mesmo, uma curtição. Meu pai cozinha muito bem, mas mais a parte salgada e também por hobby. E ele sempre incentivou a gente a fazer as coisas. Então, quando a gente saía, viajava, ia para um sítio, para algum lugar, ele fazia comida e eu fazia sobremesa. E aí anos foram se passando e eu gostando disso, mas assim, não percebia que isso era um desejo assim de vida mesmo, sabe? Tá. A minha avó tinha um restaurante no interior, em Sete Lagoas. Olha que legal. É, ela também fazia muitos trabalhos manuais, ensinava. Ela tinha tipo
acho que é uma ONG mesmo, que ela fazia com os idosos, ela já era idosa também, mas ela tinha os idosos que iam lá para aprender a fazer coisas para ter uma renda. Então ela ensinava a fazer tapete, tinha as oficinas de tapete, e ela tinha uma fábrica de bala de mel que vendia por aí em todo lugar. E depois a fábrica acabou pegando fogo, ela já estava muito velhinha e não deram sequência. Eu era criança, bem criança. E depois ela abriu um restaurante saudável na cidade dela, em Sete Lagoas. E as idosas trabalhavam lá e era um lugar também para ela ir e se movimentar. Ela ficava recebendo as pessoas. Minha avó, ela hoje já faleceu. Ela viveu 100 anos. Nossa. E eu acho que de alguma forma isso teve uma raiz também em mim, porque ela fazia biscoito frito, aquelas coisas assim bem mineiras. E eu sempre, segundo a minha mãe, eu sempre estava na cozinha, olhando e tal. Então, eu acho que o interesse, ele já era genuíno desde criança mesmo. E acabou que você escolheu, na época do vestibular, fazer medicina, né? E foi Exatamente. no cursinho que você se reconectou com isso de ter a ideia de fazer o brigadeiro. E o fazer brigadeiro, na sua cabeça, naquele momento, era uma forma de ter uma renda sua? Ou você já pensava de dar os primeiros passos mesmo como confeiteira? Não pensava zero assim em confeitaria. Não via nem como uma profissão. E isso foi 14 anos atrás. Tá. Então eu tenho 14 anos de história, mais 9 de loja física. E lá atrás, 14 anos atrás, não estava tão em alta também como é a gastronomia hoje, Não, né? de jeito nenhum. Então, assim, tinha ainda um preconceito, até em mim, talvez, do mundo da gastronomia, tipo, como uma profissão e não como só um lugar para ocupar. E aí eu comecei a vender o brigadeiro no cursinho simplesmente porque eu pensava, tá, medicina, vai ser no mínimo daqui 10 anos que eu vou ganhar meu primeiro centavo. Depois vem muito bom, né? Mas são 10 anos numa Sim. dependência, assim, que eu teria, querendo ou não, dos meus pais. E eu sempre fui muito independente. Então, isso me incomodava, mas eu também não queria atrapalhar o estudo. E aí, uma amiga minha, ela estudou comigo no Santa Doroteia a vida toda. Ela chama Camila. Inclusive, ela conhece meu trabalho hoje ainda. A gente não é mais amiga porque acabou distanciando a vida mesmo. Sim. Mas ela conhece a trajetória direta. Eu agradeço muito a ela, porque ela foi meu primeiro incentivo. Ela também estava fazendo para fazer medicina. Ela acabou não fazendo medicina também. E a gente ficava no cursinho junta. E quando eu falei que eu queria vender, mas eu tinha muita vergonha. E assim, por esse preconceito, talvez, da gastronomia, eu não queria ser, tipo, a menina do doce, Tá. sabe? Eu tinha pânico de me chamar de, ô, menina do doce, vem cá, um brigadeiro. E eu falei, nossa, não vou vender nunca. Aí ela foi e falou, não, eu vendo pra você, traz, eu vendo. Eu falei, com uma condição, ninguém saber que sou eu que faço, pelo amor de Deus, que Gente. vergonha. Eu era muito tímida. Aí eu levava numa sacolinha assim, chegava, só punha debaixo da carteira dela, tipo, muda. E pra mim ninguém sabia que era eu que fazia, mas depois de um mês, todo mundo já perguntava: ah, você trouxe, Elisa? Cadê a Camila? E eu, gente, então já virei a menina do doce. A gente começou vendendo 16 unidades numa caixinha transparente com tampa rosa. Por isso, da minha logo e toda a minha identidade ter esse Ah. tom. E aí a gente vendia 16 unidades nesse início. E em 3 meses a gente vendia 300 por dia. Caramba, muita coisa. Muita coisa. Sua casa Eu uma chegava no loucura. cursinho, era até aqui de vasilha. Tipo assim, nem se eu não quisesse mais, as pessoas não saberiam que era eu. Nessa fase, eu já, tipo assim, aceitei. E eu tava feliz ganhando dinheiro e tal. Falei, eu vou ser a menina do doce mesmo. Mas nisso, na minha mente, eu ainda tava na medicina. Tá. Aí meus pais falaram, tudo bem, você pode vender seus doces, mas você não vai deixar atrapalhar seu estudo.
Meu pai é da área acadêmica, então o estudo sempre foi a prioridade lá em casa. Aí eu falei, tá bom. Aí, resumo, para medicina você fica 12 horas no cursinho, ainda faz cursinho fora, de biologia, de química, de português. E aí não sobrava quase tempo nenhum, então eu fazia o brigadeiro, tipo, 9 horas da noite, colocava pra gelar. No outro dia de manhã, assim, tipo, 4 horas, 5, eu enrolava e levava. E aí Isso tudo começou sozinha. tudo sozinha. Tudo sozinha na cozinha dos meus pais, que é tipo desse tamanho aqui. Uhum. E atrapalhava muito eles, né? Porque eu tinha que ir pro cursinho, então eu não lavava as louças, só saía. E aí foi ficando complicado. Mas nessa fase, até eu perceber que era o que eu realmente gostava, não foi fácil e demorou. Eu acabei prestando vestibular. Na época foi o primeiro ano do Enem, que tinha junto da Federal. Então, era a primeira etapa era Enem. Então, eu fiz o Enem, fui bem. E aí eu tinha que fazer a segunda etapa. Mas na época eu falei com meus pais, nossa, eu fui muito mal e tal. Mas eu acho que eu tava tão tranquila que eu não queria mais, que eu relaxei. E aí, até chegar ao vestibular, que foi no fim do ano, eu fiz orientação vocacional. Aí eles me colocaram na terapia. E aí conversavam muito comigo. Tipo, não, então assim, foi um tempo agitado, mas nas minhas vocações, assim, que saíram, tinha a área bem artística, manual, e também a área de saúde. Olha, então Então, realmente então qualquer um dos caminhos eram falei, possíveis. gente, eu tô a fim de testar isso e tal, tô sentindo que é isso, vou ter coragem. Aí meus pais falaram, beleza, pode estudar a sua gastronomia. Então eu formei em gastronomia, sou chefe de cozinha, E abandonou de vez a medicina. de vez, nem entrei. Nem chegou a fazer nada. E fiz a administração de empresas, que na época eu fui quase obrigada. Mas hoje eu agradeço meus pais imensamente porque isso me possibilitou de conseguir gerir a minha empresa hoje. Faz diferença mesmo Nossa, ter esse tipo de conhecimento, assim? Você toda a vê. diferença. Hoje, assim, se eu não tivesse, se eu não, eu acho que eu nem estaria com a empresa onde eu tô hoje. Nem sei se eu estaria com a empresa. E eu acho que me possibilitou ter um conhecimento geral de tudo um pouquinho, para saber onde que deve cuidar. Então, eu entendo do lado trabalhista, eu entendo do lado de contabilidade, gestão de pessoas. Então, eu acho que fez uma formação muito completa para mim, e que isso fez a minha base, porque eu comecei sozinha e fiquei muito tempo sozinha. Então, quando eu tive a minha primeira pessoa realmente assim formal, eu era muito nova, eu tinha 22 anos, 23. Então, assim, e aí eu assinei a primeira carteira da pessoa, que era a primeira carteira também assinada. Então, eu acho que isso tudo me preparou de uma forma diferente do que só indo, sabe? Sim, não é só saber fazer doce, né? É Não, muito mais que isso, é ter muito uma mais. confeitaria, né? Não. Hoje eu acho que assim, o saber fazer doce, digamos, representa um percentual no meu dia a dia mesmo de movimento, muito menor do que eu imaginava. Eu achava que eu ia ser assim, é, estaria ali dentro da cozinha misturando brigadeiro 18 horas, 14 por dia, e não, entendeu? Mas eu acho também que é uma escolha, né, de empreender. Eu quero ser grande, é meu sonho, eu não escondo isso de ninguém, nem das pessoas, dos meus colaboradores, da minha mãe, do meu pai, meu marido. Então, para isso você tem que gerir bem, né? Não adianta ter só um bom produto. E aí, Elisa, no meio desse caminho, você decidiu ir para Paris estudar na Le Cordon Bleu, que é uma referência em confeitaria, né? E já que a gente entrou nesse assunto, olha aqui, gente, estamos com essa mesa maravilhosa aqui na nossa frente. Então Fechadíssima. vamos começar a comer esses doces. Por Vamos. onde você sugere começar?
Ó, eu vou sugerir a gente começar pela Trois Chocolat, que é uma torta à base de mousse. Então, por isso a gente vai comer com a colherzinha. Pode Ah. comer por dentro mesmo dela, assim. Olha que linda, gente. Explica o que é Claro, entremê, que ela- é importante as pessoas O saberem. entremê é uma torta à base de mousse. Então, você vai ver que na hora que você... Aí, ó, tá vendo? Ela é super Deixa eu macia. apoiá-la aqui que vai facilitar. E ela tem 3 tipos de chocolate. E ela tem uma história especial na minha vida, assim, porque ela foi o primeiro entremê que eu aprendi na França, na Le Cordon Bleu. E a gente tem muito orgulho dela porque essas camadas bem definidas, essa leveza e todo o contexto que ela tem como sobremesa, apesar de você olhar e falar, nossa, é grande. É fácil comer 2 dessas, Ela né? é muito leve, é impressionante. muito leve. Olha, vou dar até aqui mais uma colherada, que é muito leve, ela desmancha na boca, né? Desmancha. E pouco doce. Pô, bem leve, então assim, ela é feita à base de chocolate meio amargo. E é uma sobremesa que, assim, desde quando eu voltei, ela também eu tive muita facilidade de fazer, e de pegar, então eu curtia ela ficar sempre muito bonita. E ela é o nosso carro-chefe de sobremesas hoje, da nossa vitrine. Tanto ela quanto a tartelete de frutas vermelhas. Porque ela é muito levinha e a gente Muito. também tem tamanhos diferentes. Então, esse tamanho é o de vitrine para você sentar, comer e tomar um cafezinho. E a gente tem as porções maiores também. Então, meu sogro mesmo é a favorita da vida dele. Nossa, mas é muito bom. E eu, chocólatra, aqui já me conectei com ela, maravilhosa. E aí, então, vamos falar dessa sua experiência lá em Paris. Você que escolheu ir para Paris mesmo? Você já tinha isso em mente, que era um lugar onde você buscaria esse conhecimento? Minha história foi, eu acredito que ela foi muito rápida, então as coisas aconteceram muito rápido, até pelo meu perfil, eu sou uma pessoa muito dinâmica. Então eu entrei na faculdade de administração e junto eu fazia gastronomia e junto eu vendia brigadeiro e mais. E aí comecei entregando torta num restaurante, aí depois fazia copinho de chocolate para um buffet. Então assim, foi tudo muito rápido. Eu amava aquilo, mas eu sentia que 14 anos atrás, BH não tinha aquele ensino que você fala assim, nossa, vou aprender confeitaria. E aí eu comecei de noite a olhar, eu quero aprender mais, porque quando eu tava estudando gastronomia, eu achava, tipo assim, eu gosto de fazer comida salgada, cozinha quente, mas não amo. E meu paladar é muito seletivo, é bem infantil. Por isso que eu acho que eu faço doce, gente. Curioso isso, né? E aí, assim, eu não gosto de verdura e legume. E nada muito diferentão, assim. Então, sempre que chegava na hora de produzir os pratos na cozinha da escola, meus amigos ficavam. Vai, Elisa, sobremesa, a gente faz a entrada, o prato, sei o quê. Ai, graças a Deus. E aí eu fui vendo, eu falei, gente, eu não gosto de cozinhar tudo, não. Eu gosto de fazer sobremesa. E aí meu trabalho de conclusão de curso foi sobre a espetacular doceria, foi o plano de negócio até do que eu tenho hoje. Já tinha esse nome? Aham. Gente, Desde o princípio. Que legal. Esse nome, ele foi criado lá no cursinho, sem querer, porque eu fiquei com vergonha de não ter um nome, quando o meu professor de literatura, ele continua nosso cliente, inclusive, outro dia eu tirei uma foto com ele. Ele foi meu grande incentivador, e aí ele falei, Elisa, você tem que fazer cartãozinho, para o pessoal encomendar e tal, e eu falei, é verdade, aí eu fui no Quinta Avenida, fui fazer, o cartão nos perguntou qual que é o nome da empresa, né? Tipo, primeira pergunta, óbvio, né? De um cartão de visita. Aí eu fiquei olhando assim pra ele. Na minha família, tudo que sempre foi muito bom, a gente sempre falava, nossa, tá espetacular. Aí eu falei, pode ser espetacular. Aí ele, tá, mas você mexe com o quê? Aí eu falei, doceria. Ah, coloca doceria especializada. Porque se me perguntarem se eu faço, eu falo que eu sou especializada nisso. O que quer que fosse. Eu era especializada naquilo. Boa estratégia. Foi ótima. E aí, a minha logo na época, esse moço que criou, era
meio nude, assim, com chocolate caindo. E eu usava o nome Elisa Lima. E aí ficou espetacular doceria especializada, era isso. Aí fomos vendendo e tal. E quando eu fui abrir a primeira loja, que era 2 quarteirões daqui, Muito pertinho. muito pertinho, a designer tava desenhando a logomarca e ela falou: Uai, espetacular doceria, Elisa Daire, por isso, né, que é espetacular doceria, é o monograma do seu nome. Ah, Aí eu, não tinha pensado nisso. Aí eu comecei também a usar o monograma para ter o meu nome e o nome da doceria e tirei o especializada, porque realmente agora eu sou especializada em doces franceses. Mas voltando lá atrás para a ida para Le Cordon Bleu foi porque eu senti essa necessidade de me especializar mais e eu queria só a melhor do mundo em referência, né? sim. Então, quando eu comecei a olhar a França, tanto França, Rússia, não sei se você sabe que Rússia é uma referência É mesmo. de confeitaria. Muita gente vai pra lá estudar, então Não. também não. A Ah, gente daqui ainda não, mas os europeus sim. olha. Eu fiquei encantada, assim, eu sigo várias patisseries russas e eles têm muita técnica. Eles lembram a técnica francesa, mas eu diria até que ela é mais moderna, sabe? Tá. E aí eu fiquei com vontade de ir para esses 2 lugares, meu pai. Não, Rússia não. Aí você já tá exagerando. Aí eu amei a ideia de ir para a França. Na época, Le Cordon Bleu ainda fazia tipo um teste, uma prova, né? Que você tinha que ter a noção básica de inglês, o francês te ajudava, você ainda tinha uma carta. Então eu corri para fazer um francês instrumental, porque eu não falava. E aí foi pouco tempo, mas eu consegui fazer, passei e em pouco tempo já fui para lá. Eu fui logo depois que eu formei em administração. Eu formei em dezembro e fui em fevereiro. E aí fiquei 1 ano e meio lá aprendendo na escola, assim, eu escolheria 1000 vezes isso. Foi o melhor investimento, assim, que meus pais fizeram em mim. E E lá você estudou só confeitaria, né? o meu diploma, que chama diploma de pâtisserie, que é como se fosse uma especialização em doces franceses. Tá. Então lá você pode escolher ser chefe de cozinha, aí você domina tanto a confeitaria quanto a cozinha quente. E pães também, que é um outro setor. Ou você pode fazer os módulos separados. Então eu fiz meu diploma completo na linha toda de patisserie, então foram 9 meses de segunda a sábado na patisserie. Nossa, é um intensivão, né? Intensivão. A gente ficava de 9 da manhã até 9 da noite na escola, almoçava lá e super rígido, como a gente vê por aí na TV, nas coisas. Mas eu acho que essa rigidez e todo esse. Eles são muito lineares, né? Sim. Eu acho isso tão importante para a confeitaria, assim, que eu aderi muito em mim. Confesso que eu preciso de terapia para ficar menos linear. Mas eu acho que também foi o que possibilitou a Espetacular crescer e ser um sucesso. E a gente manter também muito a qualidade e é quase um perfeccionismo, né? Sim. E que Em pra tudo. confeitaria é super importante. As muito. receitas são exatas, né? Você tem ali que seguir um. Sim, é 0,1 grama mesmo. Tudo aqui que você tá vendo é extremamente pesado. Então a gente tem essa daqui, é a Tarte Noel. Queria que você experimentasse Ah, então ela. vamos. É essa aqui verde, né? Isso. Olha que linda. Ela falando em peso, né? Assim, a gente tem aí muitos elementos na decoração. Eu até tô trocando a decoração, lançando pro mês de dezembro uma nova decoração para E é ela. Noel de De Natal? Natal. Ah. Ela foi uma torta que eu lancei há 4 anos pro Natal, que eu sempre gosto, né, de criar doces para datas específicas. Eu acho que minha mente é muito
acelerada, então eu aproveito datas comemorativas para fazer tudo que eu quero de diferente. E também testar se o público tá pronto para aquela novidade e tal. E aí ela veio há 4 anos atrás, o pistache não estava nem em alta. E a gente fez uma. Ela tem uma ganache de pistache. Vamos partir para as Vamos. pessoas já poderem ver as Aham. camadas? Eu vou A te gente- ajudar. Tá. A gente parte na faca mesmo. Isso. Tá bom. E assim, você também pode comer Dá uma mordidona. assim, é. Mas ela é uma massa um pouco mais firme, Tá. crocante. Eu tenho muito orgulho da minha massa, que ela é uma massa de farinha de amêndoas. Então, ela não é uma massa muito amanteigada. Embaixo dela, tá vendo essa listrinha assim vermelha? Olha, gente. É muito lindo. É Ver as muito camadas é sempre muito lindo, né? É lindo. Eu sou apaixonada. E aqui tá mesmo, dá pra perceber o preciosismo do trabalho, É. né? Eu vou te acompanhar, tá? Vamos comer comigo, porque, né, não, como resistir? É. E aí, assim, embaixo você vai ver que é bem cítricozinho, um coulis de framboesa. O Tá. coulis é uma geleia à base de frutas mesmo. E em cima é uma ganache de pistache. Então equilibra. E assim, é o pistache realmente pistache, não é pasta de saborizante. E em cima ela ainda tem framboesa liofilizada, que é a framboesa desidratada. E tem um alecrim também. Alecrim. Gente, que interessante. Folha de ouro, lascas de chocolate com pedacinhos de pistache. Então, se você não for assim milimétrico aqui, né? Acaba saindo uma coisa ressaltando mais do que a outra. Então, eu acho que ela é muito equilibrada, Super. não é? Ela Esse passa o pé. dedinho, né, dá um toque interessante, né? E eu achei curiosíssimo encontrar aqui o alecrim, né? Aham. O alecrim é uma surpresa, Sim. que muda um pouco ali a direção do paladar que você estava indo e você fala, uai, peraí, isso, né? Então essa surpresa também, o francês ele costuma trabalhar isso na sobremesa para não ser tipo uma sobremesa monótona. Do início ao fim, que você sabe que você tá comendo a mesma coisa no início e que você vai comer tudo dessa forma. Então, eles brincam um pouco com isso, sabe? Que aí você vai ter vários elementos para poder te trazer essa E você essa surpresa, aproveitar né? o doce mesmo o tempo todo e não ficar enjoado. E essa que é a tartelete, né? Que a gente até falou do nome no início, que a gente foi se Isso. acostumando também a entender o que é essa tortinha. A gente pode falar assim também? A gente pode. De um jeito simplificado. Eu acho que assim, hoje os termos já franceses estão muito mais na boca, né, do Super. povo. No início, quando eu comecei, eu falava entremê. E eu tinha um entremê de manga. Não sei se você lembra dele. Amarelinho. O povo olhava pra ele e falava, manga! O que é entremê, gente? Eu quero esse trem, não quero, não. Então, eu acho que hoje já tá muito mais dentro do nosso vocabulário, do nosso paladar. Mas a tartelete, ela é uma torta mais fina, né? Assim, não é uma torta pesadona, a nossa é a base de farinha de amêndoas, quase que 100%. Aí você vê que ela é mais crocante, mas também não é aquela torta que dá até barulho, assim, Sim. quando você vai comer. E é uma torta mais fininha. Então, o conceito é esse. Tá. E realmente a massa ser fininha, ela também desmancha na boca, né? Você não Desmancha. tem aquela sensação que você tá comendo massa, o recheio bem recheado, né? Então tem um equilíbrio. Eu acho que a palavra equilíbrio aqui funciona muito bem pro que a gente tá provando, né? Eu acho que tem o equilíbrio das texturas, dos sabores, né? Tudo isso faz com que. Você pode achar, olhando assim, aparentemente, nossa, será que eu vou dar conta de comer uma inteira? Igual você falou ali da outra de chocolate. Tranquilamente, né? Tranquilo. Porque é leve também. É massa, mas é leve. Os sabores também estão E equilibrados. pelo cítrico também não fica Sim. muito puxado pro doce, né? Então ajuda muito. Que bom que você gostou. E como que foi nesse seu retorno? Primeiro eu quero entender o seguinte: você já foi para lá, já com planos, com a certeza que você voltaria para o Brasil, para BH, ou você chegou a cogitar a possibilidade
de ficar por lá? É muito doido isso, mas eu nunca quis morar pra vida toda fora. Minha irmã mora na Austrália, então, como somos só nós duas, eu acho que eu fico naquela assim. Eu não posso deixar meus pais, né? Ela foi primeiro. Ela foi, já tá lá 13 anos. Então, eu nunca tive aquela vontade, desejo mesmo de ir e ficar. Eu já, na minha mente, estava bem claro, assim, que era momentâneo para aprender. Não tinha um tempo pré-definido, mas eu sabia que era um up na carreira para voltar. E lá eu tive mais certeza disso, porque eu senti muita falta do nosso jeitinho. Nossa, e eu passei vários apertos que eu. Meu marido que fala, eu tô conversando com alguém no telefone a primeira vez, eu já mando beijo. E aí eu Normal pra gente. né? Aí, tá vendo? E aí eu sofria lá por causa disso, porque eu dava bom dia pro moço que vendia fruta na porta do metrô e dava um sorriso pra ele, aí depois de meses o homem tava me seguindo porque achava que eu tava Meu afim Deus. dele e era só educada. Então, foi muito, pra mim foi um choque de cultura muito grande. Mas eu me adaptei, só sentia falta. Fiquei 1 ano e meio. E lá também eu percebi que, assim, eu fiz um estágio numa fábrica, numa confeitaria muito grande, que tinha 2.000 funcionários e serviu na época de Versalhes, uma confeitaria bem antiga mesmo. E lá eu era estagiária e eu tinha um amigo estagiário que tinha 13 anos. 13 Aham. anos? Caramba. Então, na hora que eu comecei a entender também um pouco por trás do jeito deles, da criação, eu falei, gente, aqui eu vou ser uma estrangeira com um conhecimento liso, raso, para eles, né, de confeitaria francesa. E aqui eles começam, tipo assim, com 10 anos, lá em Paris, eles começam com 10 anos na padaria do pai, do tio, fazendo croissant no final de semana. Então, assim, a cultura é muito diferente lá com a comida. Então, o menino fazia estágio porque uma das coisas da escola é isso, você vai em 3 áreas que você gosta pra você ver o que você quer ser. Então, ele era melhor do que eu. Com E 13 aí, anos. com 13 anos, e ainda falava a língua, então eu tava Sim. muito atrás. Aí quando eu percebi isso, eu falei, não, eu quero me destacar. Aqui, o máximo de destaque que eu vou ter é de ser estrangeira. Então, não quero. Claro, posso ter sucesso que posso, mas num outro nível que não é o que eu gostaria. Então, eu já sabia muito certo que eu ia voltar e queria fazer minha confeitaria. Antes de ir, eu não tinha loja física. Eu fiquei nos meus pais trabalhando na nossa cozinha lá por 5 anos. E aí, quando eu fui e na volta, aí eu vi assim que as técnicas que eu tinha não dava mais para executar na cozinha de casa. E aí que foi o primeiro passo, assim, maluco, né? Como todo empreendedor. Sim. Eu Tem que ter essa fui. coragem, Tem. né? E aí eu fui procurando loja com o objetivo assim, vou ter uma cozinha de produção. Mas isso meio que era o que os meus pais recomendaram. No fundo, eu falava, não, quero ter uma loja. Eu sempre quis ter uma loja, assim, eu gosto de pessoas, então eu me via ali atendendo, conversando com o público, explicando a sobremesa, aberto e muito comunicativo, né? Sim. E aí eu achei essa loja aqui na Bernardo Guimarães e que ela era perfeita, porque ela tinha a loja e a sobreloja. Então eu fiz a cozinha na sobreloja e teoricamente eu não ia fazer a loja, mas 8 meses depois eu já estava com a loja, com a cafeteria. E aí lá eu fiquei por 5 anos. Fui muito feliz lá. Lá eu ainda trabalhava sozinha no início. E foi lá que eu tive meu primeiro funcionário de carteira assinada, mas eu limpava o chão, lavava as louças, eu fazia compra, eu era o financeiro, eu atendia no caixa, eu fazia bolo. Teve uma época que eu não tinha ninguém no atendimento da loja, eu fazia tudo na cozinha e quando chegava cliente, eu tinha uma campainhazinha embaixo
eu descia e fazia. Aí Meu começou Deus. a não dar mais, porque às vezes eu tava no meio do bolo, chegava alguém. Então aí foi quando eu contratei a primeira pessoa. E aí fui crescendo, assim, aos trancos e barrancos, né? Assim, do aprendizado, mas graças a Deus com a administração ali me ajudando. Sim. E fui crescendo, aí depois tive estagiário, tive as meninas de atendimento de loja, mas eu continuava sendo compras, o financeiro, passei uma pandemia, Difícil, né? muito difícil, nossa, assim, de reinvenção, de dedicação, de criatividade. é, Todo mundo meio descansou na pandemia em casa, né? Assim, descansou de não ter que sair e tal, trabalhava de casa, outros não conseguiram trabalhar, outros perderam emprego. E eu me vi de repente vendendo muito mais do que eu vendia antes. Eu não tinha venda online, eu não estava em nenhuma plataforma de venda online, eu não tinha site, eu tinha nem telefone celular da loja, eu tinha o fixo, e se você quisesse ir lá também, você podia. E aí eu tive que, num pulo, fazer tudo. E a encomenda se tornou assim, o faturamento era 30% a mais do que a loja aberta. Gente, muita coisa, né? Muita coisa. E aí eu fiquei, gente, tá todo mundo, tipo, fechando, meio desesperado, eu tô crescendo, eu devo estar fazendo errado, tem alguma coisa. E aí contratei uma consultoria e tava tudo certo. Eu falei, uai, então eu tenho que pensar. A gente não sabia quanto tempo que a pandemia ia Durar. durar, tava tudo muito incerto. E aí eu falei assim, eu acho que talvez. Aí a gente cresceu tanto que eu falei, talvez seja um bom momento de mudar no meio da pandemia. Aí, porque tava com muitas oportunidades também. Sim. Então, a pandemia. Aí fiquei estudando, observando, pensando. E aí as coisas foram voltando ao normal, só que eu não tive como abrir minha loja física porque a nossa encomenda virou um setor novo e usava as mesas que os clientes sentavam. Então, meu escritório. Aí eu passei a ter um escritório, que era uma mesa de cliente. Eu tinha 4 mesas na época, 15 cadeiras. Era uma lojinha pequenininha, Lembra? né? É, Lembro demais, apertadinha. é. Então, assim, era muito petit mesmo, assim. Então, não deu pra abrir, porque aí eu tive que ter um financeiro, eu tive que ter duas meninas pra venda online. E aí, de 4 meses, sobrava uma Para o cliente. para o cliente. E aquela zona de caixa, de sacola, coisa que eu nunca tive. Então, eu comecei a me enxergar assim, tá, e agora o que que eu faço? Todo mundo já doido pra sair de casa, querendo sentar num café e eu atendendo na rua. Aí eu falei, não dá mais. E aí comecei a procurar e surgiu essa oportunidade de estar onde eu estava na rua Grão-Pará, no Sim. Santa Efigênia. Foi assim um super crescimento. Eu tinha 60 metros e fui para 360. É, Fui muito feliz lá também. E E vamos entrar no assunto, então, da mudança, né? Que você passou aí por uma mudança recente de endereço, então é a terceira mudança, né, na sua história. E conta pra gente, então, primeiro, o que que motivou essa mudança? Também foi uma questão de mais espaço? a gente está realmente num terceiro endereço em 9 anos de loja física. Confesso que não estava assim no meu radar, vamos mudar de endereço. Tava muito mais de vamos abrir uma segunda unidade do que mudar de lugar, mas aconteceram algumas coisas na casa que a gente esteve por 4 anos com o imóvel, que não era meu, era alugado. E aí, no meio disso, graças a Deus, eu achei essa essa loja na Savassi que, assim, desde quando eu estudava no cursinho, era um sonho já estar na Savassi. Então, Você estudava na Savassi, então? aham, Ah, então frequentava muito aham. Não, ali. eu vendia brigadeiro quando sobrava, assim, do dia do cursinho. Eu ia ali no Feira Shop, que tem, e vendia ali na rua. O povo tinha conta comigo num caderninho. Então, assim, a Savassi, querendo ou não, foi onde eu comecei. Mas, assim, pra mim,
naquela época eu olhava, tipo assim, nossa, Savassi tá muito distante. Então, chegar no lugar de onde tudo começou, pra mim é muito emocionante. Eu Que não me lindo. imaginava, assim, quando surgiu, eu ficava assim, não, eu não vou ter condição, não, isso não é, não consigo. E aí, assim, tudo casou de uma forma tão maravilhosa que, assim, eu sinto que essa loja era para ser minha, assim mesmo, sabe? Então, eu tô Nossa, até fiquei aproveitando, arrepiada aqui. eu tô aproveitando cada oportunidade, do lugar. Tô muito feliz com os vizinhos que tem ao lado, porque virou uma área muito gastronômica, né? Então, eu tô ali perto do Redentor, Ah, do Verde Mar, de nomes assim fortes de quem procura uma boa comida. qual que é a rua exatamente? É Rua Levindo Lopes, Tá. 318. Aí, gente, agora você já Isso, procura em espetacular nesse isso endereço, hein? mesmo. E o que as pessoas vão poder encontrar de novidade? Tem novidade já, assim, nesse novo endereço? Que você Muitas, pode muitas. contar pra gente das novidades? A primeira novidade é que a gente vai abrir no domingo, que era um Ah, sonho ótimo. assim de 9 anos, mas eu não conseguia. Primeiro, por equipe mesmo, de não conseguir montar. E segundo, porque sempre foi um dia. Eu não consigo muito desligar quando o meu negócio é aberto. Então, domingo sempre foi o dia que eu consigo descansar verdadeiramente. E como o meu ritmo de trabalho era muito intenso, mas agora eu sou mãe, eu falei, não, não vou abrir domingo. Mas aí, indo para Savassi é inevitável. E, e agora também eu tenho uma outra maturidade de delegar, confiar e entregar. E que com isso a gente vai ter uma equipe diferente para o final de semana. Então, para os meus funcionários que estiveram comigo estão comigo há anos, foi muito bom porque a carga horária deles melhorou. Ah, Então, na mudança eles estavam preocupados, né? Ai, meu Deus, vai funcionar de segunda a segunda. Então, isso foi uma melhoria também para eles, porque aí passou a ser de segunda a sexta para quem estava nessa equipe e a outra equipe de final de semana. Então, também estou possibilitando para eles ter o final de semana, que no mundo da gastronomia é complicado, sim. que é quando está mais movimentado. Então, isso, sem dúvida, é uma melhoria, uma mudança maravilhosa para a gente. Estaremos abertos de segunda a segunda. Também estou vindo com uma linha saudável, coisa Olha. que eu achei que eu nunca criaria. Sucos naturais, um suco detox. Assim, essa linha não vai ser tão grande quanto o nosso cardápio tradicional. Sim. Mas é uma linha de cuidado mesmo com a saúde, das pessoas que têm não só intolerância ou que não podem alguma coisa, mas que estão preocupadas com a saúde. Então, a Então a gente gente tá vai falando de ter doce sem glúten, sem isso, lactose, é disso que a gente tá falando. Sem açúcar. isso. Tá, Aham. tá. Assim, não é uma super linha, mas o meu objetivo é que seja. Meu marido é o grande incentivador, porque ele é muito fitness. E aí ele ficava bravo de não ter nada assim sem açúcar. E aí isso começou a me despertar esse interesse. Então a gente vai ter essa linha saudável. Também assim, a gente remodelou todo o nosso cardápio, na verdade. Remodelamos até assim a experiência. é, vamos continuar também com encomenda, com os eventos. Claro que numa mudança tudo é uma adaptação, então a gente sabe que teremos um período aí, tem que ter um soft opening também, e teremos um período aí de adaptação a um novo endereço, uma nova cozinha, mas minha cozinha ficou muito maior. Ah, isso é muito bom. Ai, maravilhoso, muito mais organizado, realmente em linha de produção. É, a loja tem espaço de mesinha na rua, então é um charme, né? Então, assim, eu tô muito feliz com a mudança.
Que bom, eu fiquei lembrando aqui, a Bruna Martins esteve aqui com a gente também, quando ela anunciou que mudaria o birosco, o restaurante dela, do Santa Teresa para Savassi, também para o Lourdes, na Pro Lourdes, verdade, né? E ela comentou uma coisa que eu imagino que você também deve estar fazendo esse raciocínio, que ir para um lugar de grande fluxo de pessoas é uma oportunidade de mais pessoas conhecerem a sua marca. Porque assim, você estava no Santa Efigênia, não que lá seja um lugar de pouco movimento, mas é muito diferente de um movimento da Savassi, né? Muito. Então você está imaginando também que isso vai levar para a loja outras pessoas, né? Apesar de você ter 9 anos de história, certamente deve ter gente na cidade que Com não te certeza. conhece, né? Então, você também está enxergando Sim. dessa forma? Muito. Eu acho que sempre a mudança é uma oportunidade, igual quando eu estava na Bernardo Guimarães, apesar de ser funcionários. Quando eu passei para o Santa Efigênia, 6 quarteirões de distância, eu tive muito público diferente. Olha. E eu acredito que eu vou ter muito público diferente, um público muito corporativo também. Então a gente também preparou menus que saem mais rápido, coisa que eu não tenho hoje, que é a nossa proposta é mais slow food para curtir e tal, mas a gente tem essa demanda de tipo, tô indo trabalhar, preciso de um café rápido. E hoje a gente não tem. A gente não tinha, na verdade, na Grão-Pará. Então, Sim. na Savassi eu já trouxe um pouquinho dessa pegada, mas sem perder minha essência, tipo, como um extra e não como uma mudança de marca. Então, a gente continua com um atendimento muito humanizado, na mesa, cardápio físico. E eu acho que isso ali na Savassi eu vou ter muitos clientes novos, muito movimento de rua. Então eu tô com a Bruna, assim, essa mudança para um lugar de maior fluxo, ela permite mais visibilidade, né? Sim, com certeza. E vamos lá, vamos comer mais um? O que que a gente Vamos. pode comer agora? Ó, a gente já comeu um entremê, uma tartelete. A minha sugestão agora vai ser a gente experimentar a Opéra. Você já ouviu falar? Já, mas vamos explicar o que que é essa torta? Vamos. A Opéra, essa sobremesa, você pode comer tanto com garfo, faca. Tá. Ela é um entremê também, mas ela é um pouquinho mais firme. Você também pode comer de colher, principalmente se ela tiver, tipo, fora, assim, da geladeira, igual a gente deixou aqui, porque ela vai estar mais cremosa. Tá. Esse doce ficou famoso no MasterChef. Até então ninguém experimentava ele lá na loja. Não, olha só, o poder que tem a TV, né? E aí eles são 9 camadas, bem fininhas, café, amêndoas e chocolate. Experimenta que você delícia. vai amar. E aí depois do MasterChef foi assim, desculpa. Foi uma loucura, porque as pessoas antes parecia que não valorizavam, porque ele é muito trabalhoso, mas as pessoas perceberam isso no programa. Vendo o programa, a montagem, porque o de ninguém ficou bom. E aí os clientes passaram a valorizar e querer experimentar. Então, antes eu tinha ela uma vez na semana na vitrine, tipo assim, até esse ano ou ano passado. Agora a gente tem ela todos os dias. Então, e tem uma super procura. É uma delícia, gente. E o gostinho do café é muito gostoso, né? Né? Você sentir esse café super equilibrado, né? Não é aquela porrada, mas Tem gente que acha ela, tipo, muito marcante. Mas eu não acho ela tão marcante. Eu acho que ela é pra amante de café. sim, Mas você tem ela que é gostar. equilibrada, Sim. né? E eu queria entender com você, nessa sua volta pro Brasil, para BH, lá na França você aprendeu toda a técnica da confeitaria francesa. Só que aqui a realidade é muito diferente, né? A gente não tá falando que é melhor ou pior. Falando que é diferente. O nosso paladar é diferente pro doce. Como é que foi entender essa diferença e encontrar, eu imagino, um meio termo, assim, pro que você aprendeu lá e pro que as pessoas buscavam aqui? Como é que foi isso? Então, foi uma jornada. Eu acho até que continua. Porque você trazer uma coisa de fora, ainda mais pra gente mineira, a gente é desconfiado. A gente Sim. não quer experimentar, tipo assim, não, eu prefiro meu queijinho aqui com goiabada, né? Tô tranquila com isso.
E aí eu acho que isso continua sendo um desafio, mas a partir do momento que você vai construindo também a marca, uma identidade, a minha cozinha, né? Tipo assim, minha cozinha autoral, como é que ela é? E os clientes vão te conhecendo, fica mais fácil de você apresentar, porque eles confiam em você por outras experiências. Então, eu acho que o marketing foi o principal meio, e os meios de comunicação também, Sim. de reforçar isso para o cliente. Tipo assim, o que que eu quero trazer para vocês é realmente algo diferente, mas é um diferente bom. E é um diferente equilibrado, né? Não, eu não tô trazendo para cá, por exemplo, a Opéra no nível de amargor que é na França. Então eu cheguei num Lá teria nível muito mais café? muito mais. Uhum. Tá. Dá para você sentir, tipo assim, até o tipo um grãozinho assim. Olha. Então isso eu fiz modificação. A gente tem muito. Eu não tenho praticamente nada com leite condensado na minha vitrine. O leite condensado é muito brasileiro. Só descobri isso lá. Mas não porque eu não amo. Eu amo leite condensado, como até de colher se deixar. Mas porque ele não traz a leveza de paladar que a confeitaria francesa tem. Então eu tenho clássicos como brigadeiro, eu amo. Eu tenho brigadeiro de colher, eu tenho uma tarte de limão, que é bem brasileira, tipo assim, aquela tarte de vó, sabe? Uhum. Mas eu tento trazer o maior equilíbrio no paladar, para a pessoa na hora que comer falar assim: "Ah, tá, isso aqui é morango", e não sentir só açúcar, Tá. sabe? Então, no início eu sinto que isso foi um desafio enorme, porque ninguém me conhecia, ninguém tinha nunca comido um doce de manga com framboesa de novo, voltando nisso, porque assim, esse foi muito marcante pra mim, porque ele era muito difícil, eu ficava muito animada quando ele saía maravilhoso e ele perdia na vitrine. Que não vendia. Não vendia. E assim, hoje ele não tá no cardápio lá da loja física. Ele virou uma coisa sazonal pelo trabalho mesmo, que continua muito trabalho para fazer ele. Mas as pessoas chegam e perguntam: cadê aquele amarelinho e tal? Então, eu acho também que isso é uma construção mesmo que a gente tem que ir até ensinando para o cliente as combinações novas de paladar. Até outro dia, pistache com framboesa, você achava estranho também. Sim. E hoje tá super em alta. Então, eu acho que é questão de ir devagarzinho no paladar. Já fiz várias coisas. Eu já fiz um entremê de kiwi com morango. Ninguém comprava também. E aí foi lá no início. Então, pensa, 9 anos atrás, o povo falava, nossa, kiwi, pelo amor de Deus. Mas eu depois vim na loja 4 anos atrás, eu vendi ele de novo, vendeu muito melhor. Não pelo volume de cliente, mas aceitação pelo meu trabalho também. Sim. Então agora a gente tá com uma sobremesa, por exemplo, de Natal. É um super spoiler. Que ela é uma maçã. Quem criou foi o Fred, que ele é meu sous-chefe de confeitaria. O Fred começou comigo como estagiário. Que legal. E hoje ele é meu braço direito, esquerdo, minhas pernas. E aí ele é muito criativo. E sabe o que eu acho maravilhoso? Ele é do interior de Minas, de uma cidade que chama Comercinho. E aí ele tem muito esse mineirão, assim. Então, às vezes, ele me puxa quando eu tô muito na França, assim, muito europeia, querendo um trem muito que, tipo, não vai ainda ter aceitação. Ele me puxa, vamos fazer isso aqui, vamos fazer não sei o quê. Então, a gente tem uma broinha brulê. Ó, já é bem mineiro. Uma broinha e criação dele também. E eu falei, não, vamos fazer um trem francês nessa broa. E aí, hoje ela é o nosso bolinho mais vendido da vitrine. E então esse equilíbrio eu acho que ele vai surgindo até também das pessoas que vão entrando na vida da empresa. E eu também tô sempre aberta. Eu acho que isso é bem importante. E você teve que, né, nesse tempo, em algum momento, fazer alguma concessão de, tipo assim, você não tinha um produto, mas as pessoas pediram tanto. Chegavam lá, não tem isso, não tem isso. Você teve que falar, tá bom, gente, vocês venceram, eu vou colocar isso no Sim. cardápio.
Sim, bolo de pote. Ah, Eu odeio vender bolo de pote, mas todo brasileiro parece que gosta. Tem gente que vai a primeira vez lá na Espetacular, assim, a gente com um entremê que demora 12 horas para ficar pronto, ela quer um bolo de pote de ninho. A ai. gente nem trabalha com ninho, mas eu tenho bolo de pote, eu tento fazer eles mais leves, mais sofisticados, mais diferentes, mas é um bolo de pote. Sim. E às vezes quando a pessoa tá lá a primeira vez e eu atendo, eu falo, ah, não, você não vai comer um bolo de pote, não. Na próxima vez você pode comer, mas hoje você vai comer uma especialidade. E até uma forma, normalmente as pessoas aceitam. Eu acho que elas vão no bolo de pote, tipo, pela segurança de, vai ser bom, né? Sabe o que é, né? Já tem a Já sabe o que vai referência, ser né? do início ao fim e tal. Então, eu não amo vender, porque não menosprezando nada disso, mas assim, porque não tem as técnicas que eu aprendi, então eu acho que eu não me sinto desafiada também. Sim. Mas a gente vende porque o cliente pede muito. Eu não quero perder meu cliente, que às vezes é uma família que tem uma criança ali que só queria comer o bolo de pote. Então, a gente também tem que se ajustar, porque quem mantém nosso negócio são os clientes. Então, É. se eu não fizer também o que o cliente espera consumir, eu fecho as portas. Né? Sim, você tem que ser, né, nessa hora inteligente Sim. e pensar no negócio, não tem Uhum. jeito, né? E essa de morango, você falou que é a segunda mais vendida? Sim, é um páreo duro entre a tartelete de frutas e o troá chocolate, o entremê. Mas normalmente a pessoa fala, eu gosto de chocolate, a gente indica essa, eu gosto de frutas, a gente indica essa. Ela tem morango, ela também é uma tartelete, então ela é garfo e faca. Olha que linda, gente. Ela é As perfeita. frutas frescas, elas são incríveis, né? Nossa, eu amo. Olha Amo, como amo, que amo. lindo, lindo. Ela tem um. Eu vou colocar aqui, que eu vou partir, e aí você tira seu pedaço também. Tá bom. Vamos lá, conta dela. Ela era diferente quando eu lancei. Ela tá comigo desde o lançamento da empresa e tal. É uma torta que tá há 9 anos na vitrine, nunca sai. Tem todos os dias, mas ela tá na sua segunda releitura. Ah, Essa daí é super nova, não tem nem foto ainda no cardápio. olha. Estamos também assim, e toda releitura é um teste, porque não temos certeza se o cliente vai ficar feliz com a Sim. mudança de uma coisa que está há tanto tempo. Ela era só esse creme branquinho. Oi, de novo, gente, olha as camadas, que coisa linda. O Linda, doce né? tem isso, né? Como que a apresentação faz toda a diferença. Muita. E você ter isso, as cores, né? É tudo muito bonito. Eu E sou aí apaixonada. você tem um jogo também de textura, né? Junto com as Sim. cores, que é lindo. E aí também tem uma surpresa, né? Porque você olha ela de cima, você imagina uma coisa. Mas na hora que parte, É outra, Lá atrás, eu acho que tem uns 6 anos, ela era só um creme de baunilha, que é esse creme patissier em cima, e frutas vermelhas. Não tinha o branquinho do chantilly, não tinha coulis, não tinha esses dois elementos, também não tinha hortelã. E aí o Léo Pajão experimentou num evento que a gente estava fazendo junta, e aí eu pedi a opinião sincera dele. Doeu? Doeu. Mas cresci muito, porque que ele falou? ele que reforçou comigo esse negócio da surpresa que o cliente tem que ter. Ele falou: Ó, você aprendeu isso na França? A gente precisa trazer isso pro paladar do cliente. Aqui eu já sei que eu vou ter um creme branco e eu fico comendo esperando alguma coisa e não acho. Fiquei decepcionado, porque eu queria alguma coisa a mais e aí eu comi ela pra ver se chegava e não chegou. No dia seguinte, eu mudei a tartelete e pus esse coulis embaixo. Então, o que era só um creme se tornou o coulis e o creme. E as frutas vermelhas em cima. E aí, assim, ficou por 5 anos. E aí, ela vende muito, muito. Mais de 50 por dia.
da monoporção. Ela é muito encomendada também para festa e individual também para casamento. E aí, agora, recente, eu tava achando ela, tipo, monótona visualmente. E aí, a gente testou essa decoração com bico e com esse chantilly, que é um chantilly diferente, que também traz mais leveza e brincando ainda com a hortelã. O que você achou? Deliciosa. Tá surpreendendo? Muito. E olha, ele tem muita razão nisso, não é? Muita. Que você encontra a surpresa ali. E, de novo, gente, eu tô repetitiva, mas é porque é verdade. A leveza dos doces é impressionante. Você come facilmente uma inteira. Dá pra gente comer tudo aqui. Tudo! Não fica aquela coisa, ai, enjoei, né? Assim, nossa, já não aguento mais o açúcar. Não. É muito leve. Eu tenho muito orgulho disso, que eu acho assim, esse sempre foi o meu objetivo ao ir pra França. E fico feliz, ainda mais de você, que experimenta muita coisa por aí, falar isso, porque realmente é o nosso objetivo principal. Sim. E que bom que as pessoas estão entendendo melhor isso, né? E pelo que você está relatando, o seu cliente já consegue ter esse entendimento, Consegue. né? De que as coisas não precisam ser muito doces, que o açúcar acaba mascarando o sabor do ingrediente, né? Sim. Que você tem que ter o equilíbrio. E que Exatamente. não é que não vai ser uma coisa sem açúcar, mas vai ter o açúcar na medida, Na né? medida, exatamente. Então, que bom que as pessoas estão entendendo isso. Lá atrás, assim, eu lembro de ter recebido comentário no Google, 9, 8 anos atrás, das pessoas falando assim: fui, experimentei. Muito lindo, mas faltou comprar açúcar. Aí, na época, eu ficava muito brava, mas aí depois eu ficava, gente, mas é isso que eu quero passar. Mas assim, não dessa forma, pra pessoa achar que eu esqueci o ingrediente, né? Mas eu lembro que isso foi muito marcante, eu lembro exatamente desse comentário. Mas hoje, até se comentaram isso uns 2 anos atrás, muito leve e tal. Tem gente que acha essa daqui, tipo assim, puxada pro negativo de tão leve que é. E eu acho o contrário. Então hoje eu já consigo, tipo assim, ter mais firmeza no meu propósito da Sim. sobremesa. E o propósito é esse, sabe? É leveza. E agora também buscar a leveza também realmente no conceito de saúde também. E você tem uma história com o macarrão que acabou que virou realmente um produto super famoso. Isso há 9 anos, né? O macarrão ainda não era uma coisa que a gente tava no nosso dia a dia, né? Praticamente só eu e Verde Mar e alguém mais fazia quando eu comecei, 9 anos. Eu comecei a loja já com o macarrão. Eu só fazia macarrão quinta-feira. É a mesma história da Opera recente, mas ele não saía e eu não tinha tanta experiência com armazenamento, conservação. E aí, E é muito quinta-feira, difícil de fazer. muito. Realmente é uma coisa difícil, né? É muita técnica e ele é muito sensível. Eu diria, tem a Isabel que trabalhou comigo, ela fala, ele é temperamental, chefa. E é mesmo. E parece que ele sente como a gente está. Que Então, isso? tipo assim, quando eu tava mal, tipo, com cólica ou qualquer coisa, se eu não tivesse bem emocionalmente, não saía bom. Caramba. Uhum. E apesar de repetir a técnica e tal, sabe como é que... Eu acho que você foi no um dos primeiros festivais de macarrão. Sim. O festival de macarrão foi justamente nessa pegada de, tipo assim, ensinar o cliente, tipo assim, gente, o macarrão é bom. Porque as pessoas ou não conheciam, ou tinham comido um muito ruim. E aí, trazer esse doce, que é sofisticado. Há 9 anos atrás ele custava, a gente vendia por R$ 4. Era muito caro. Então, tipo, um brigadeiro de muito maior, às vezes era 2. Sim, metade. E aí, tipo assim, as pessoas já não queriam comprar por ele ser caro, segundo, por não conhecer, ou porque já tinham comido um muito ruim.
Então, eu me vi numa situação de, assim, no início, na minha primeira loja, eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel que ia ser, tipo, em uma semana. Porque tinha sido um mês muito ruim e era o meu primeiro ano de loja física. E eu não sabia que, tipo, julho, eu não lembro agora a data, mas julho ou setembro, uma coisa assim, era um mês pior de comércio. Então eu, muito nova, fui, usei o dinheiro que tinha no caixa, pra empresa mesmo, nem era tanto pra mim, mas não fiz uma reserva. E aí eu sentei e falei, meu Deus do céu, daqui uma semana tem um aluguel e não vai dar tempo. E aí uma pessoa que trabalhava comigo e tal, ela falou, ai, a gente tinha que fazer, sei lá, igual padaria faz, festival do bolo, festival não sei o quê. E aí eu, gente do céu, vamos fazer um festival de macarrons. Aí, na hora, eu já tinha um marketing que me ajudava. Na hora, a gente criou estratégias de trazer muito público e deixar acessível. Então, todos os meus festivais de macarrão, agora a gente já fez mais de 11. Eu É fiz uma um vez por recente. ano? Era 2 vezes por ano, mas desde que eu inaugurei na loja da Grão Pará com um festival de macarrons. E nesse festival a gente vendeu quase 15 mil macarrons. Em quantos dias? Um, Não acredito. juro. Aí eu acho que a gente ficou muito traumatizado, eu e minha Meu equipe toda. Deus. E aí eu falava todo ano, eu falava, gente, vamos organizar o festival? O povo ficava doente, o povo ficava desesperado, ou pedia demissão. E aí eu falei, meu Deus, aí cada hora foi uma coisa. Aí no último eu ia fazer, mas eu já tava grávida. Aí eu falei, aí meu marido, vamos segurar e tal, porque você já tá com muito mais cliente. Aí eu, tá, não fizemos. Aí quando veio essa notícia da mudança, aí eu falei, ah, não, vou fazer um festival de despedida. E fizemos em outubro. Foi um sucesso também, mas fiquei feliz, estava muito mais organizado, por muito mais experiência. E todo festival eu sempre fiz um preço acessível, porque o objetivo era que o cliente tivesse coragem, digamos Sim. assim, de experimentar. Então, na época que o macarrão era 4, eu acho que eu vendia por 3 e mais R$ 5 você tomava uma taça de espumante. Então era para ter uma experiência francesa mesmo. E aí, nesse primeiro festival, que era para pagar o aluguel, a gente vendeu 800 macarrons no primeiro Nossa. festival. E assim, eu tive muito medo. Eu falei, gente, eu fiz 500 macarrons, a gente vendia, sei lá, 15 na época por dia, na quinta. Eu falei, não vai vender, e esse trem é caro, eu já não tinha dinheiro para aluguel, agora eu gastei com farinha de amêndoas. Que é cara. É caríssimo. Eu falei, meu Deus do céu, muito louca. Antes de abrir a loja já tinha fila. Durante o dia, e nessa época só eu que fazia o macarrão. Aí durante o dia, então, enquanto o povo chegava pra comer, tipo assim, eu tava lá louca, fazendo, assando, recheando junto com. Eu já tinha equipe, mas assim, a parte principal era eu. E foi um sucesso, e as pessoas ficavam esperando, e virou um evento, assim, uma marca. Eu sou apaixonada com o nosso macarrão, amo todos os sabores. Por mim, eu tinha 100 macarrons. Ai, poderia, né? Só não tem Aí, meu Deus espaço do pra céu, me isso. mata. Olha, gente, é um doce lindo, né? Olha as cores. E é bom até, talvez tenha gente que nunca tenha comido ainda, né? Como é que a gente explica que doce é esse, do que ele é feito? E olha só, a lindeza. Eu vou aqui na sorte da cor, hein? Olha, peguei aqui um rosa e verde. Limão com framboesa. Hum, Então, a cor, primeiro de tudo. Esse macarrão poderia ser branco e ser de limão com framboesa. Porque o sabor não tá na casquinha, e sim no recheio. ai, gente, isso é Muito muito bom, bom. né? O meu favorito é o amarelo, que é baunilha com caramelo salgado. Eu amo ele, eu sou louca por caramelo. E ele é um doce que lembra um suspiro, mas é um suspiro feito à base de farinha de amêndoas. Então, 80% da receita é representado por amêndoas. Ele é um doce originalmente sem glúten, porque ele leva farinha de amêndoas, açúcar e clara.
Então não tem glúten, mas a gente não vende como um produto sem glúten porque ele é produzido numa mesma cozinha de produção. Mas ele não tem ingrediente adicionado que tenha glúten, tipo farinha de trigo. Ele é muito levinho e um bom macarrão tem que estar com uma casquinha bem fininha em cima, mais crocante, então quando você morde ela dá tipo uma espatifada. Não tem jeito, né? Na primeira mordida ele já Isso é vai. um bom macarrão. Ai, que bom. E dentro ele é tipo assim macio, então você tem duas texturas na mesma casquinha. Então assim, o macarrão quando você come faz crepe. É um macarrão mais que passou uma temperatura no forno. Então, assim, ele é muito sensívelzinho, assim, Ele é o tempo todo feito com termômetro, tanto antes de entrar no forno quanto durante. Então, é um doce muito delicado. Eu amo porque ele é muito versátil. Muito. A gente Eu vou pode ter que fazer dar uma mordida experimento. nesse que você falou que é o seu preferido. Como é que eu não vou comer? Ele é muito bom. E todo festival também eu lanço 2 novos sabores. Aí, ó. Então, cumpri o objetivo. Fiz bagunça. E o do último festival foi maçã e pipoca caramelada. Então, o de maçã é tipo assim, é um difícil de engatar e tal. Mas como o nosso entremê de Natal é de maçã, e assim, é um entremê que eu apostei no cliente confiar no meu na nossa criação, sabe? Então ele é um entremê bem diferente. E o macarrão já é para começar a levar isso para o cliente. Então a gente também utiliza essa estratégia. Uhum. Eu não vou colocar um entremê direto de maçã sem nunca ter falado de maçã com o meu Sim. cliente. Então a gente lançou esse aí em outubro, fica até o Natal, e aí vem no Natal com um doce de maçã. E qual que é o que mais vende? É o meu favorito, porque os clientes perguntam qual é o meu favorito para as meninas da loja. Eles são espertos, já querem a dica da chefe. E depois é o de frutas vermelhas frescas, que é esse rosinha que tá aí também. Que ele é o meu segundo favorito. Então, os meus dois preferidos, eles são os mais vendidos. Mas todos vendem muito bem, cada um para um público, sabe? Específico. Sim, tem gente que gosta mais É, de fruta ou mais de creme, né? isso. Varia. E você fica muito atenta ao que está acontecendo no mundo, assim, em relação à confeitaria? A sua confeitaria é um lugar de também incorporar tendências, novidades, ou você prefere só observar e não seguir? Como que é isso? Eu sou bem antenada, assim, eu gosto de estar por dentro de tudo que tá acontecendo. Confesso que depois de virar mãe diminui um pouco, Imagino. porque não dá tanto tempo. O foco muda um pouquinho. Eu gosto de tendências, mas não para seguir, mas mais para me inspirar. Por exemplo, o morango do amor. Você comeu? Comi. E olha, gente, não achei nada demais, vou ser muito sincera. Eu não vendi. E recebi muita crítica. Por que que eu não tinha feito e tal? Você não gosta de ganhar dinheiro. É claro que eu gosto de ganhar dinheiro. Me mostra alguém que não goste, né? Sim. Ainda mais fazendo o que gosta. Mas não é só sobre o dinheiro. Então, eu custei a construir a minha imagem e a minha identidade como confeitaria de leveza, de técnica, de sutileza, de delicadeza. Aí eu vou vir com um doce que é a tendência do momento que todo mundo quer comer porque alguém comeu, viralizou no TikTok e vou vender para aproveitar. Poderia. Eu teria Sim. vendido muito, porque assim, mas eu tenho minha identidade, então eu falei não. E para todo mundo, tipo assim, a gente atendia o telefone o dia inteiro, WhatsApp, direct, pessoas na loja. Ai, nossa, vocês não fizeram morango do amor. Não fizemos. Tipo, não acho que combina com a minha essência, então Sim. não vou, sabe? E aí, o que que eu fiz? O meu bombom de morango é maravilhoso, ele é muito leve e ele é feito com chocolate amargo.
Então, enquanto todo mundo tava vendendo o morango do amor, depois de umas 2 semanas, eu falei, tá bom, vou fazer alguma coisa de morango para as pessoas não ficarem decepcionadas. E aí fizemos um bombom de morango bem leve e que vendeu muito bem e manteve minha essência. Eu acho que é mais, para mim, é mais sobre isso as Muito tendências, legal. sabe? E bombom de morango é muito mais gostoso, gente. Que a gente já tem isso há tanto tempo, né? É isso. Foi uma moda que, inclusive, já passou, né? Então, vamos aproveitar que a gente está falando aqui de tendências. Quero mostrar aqui essa edição do Degusta, que saiu recente, que a gente fala sobre a torta basca, que é uma torta de queijo que vem lá do País Basco, na Espanha, e que está dominando o cardápio de muitos lugares aqui em BH. É uma torta que ela é queimadinha por fora e super cremosa por dentro. E aqui a gente dá até uma receita. E também quero aproveitar e mostrar para vocês essa edição do Gastronomia, que sai às segundas, que a gente mostra, conta através de profissionais que trabalham à noite, para onde eles vão depois do expediente, para relaxar, para encontrar amigos, para conversar, para socializar. E aí aqui eles dão as dicas deles, inclusive tem festa segunda-feira para esse pessoal. E aproveitando aqui, quero mostrar para vocês, vocês devem ter percebido o tanto que eu amo doce, né, gente? Elisa já sabe bem. E aí, eu quero mostrar para você também que se interessa por esse assunto, sai uma coluna que eu faço que chama Aceita um Doce, uma vez por mês no Caderno Gastronomia, que eu falo de confeitaria. E o meu objetivo sempre foi, desde o início, que a gente mostrasse a confeitaria, desse espaço para ela e valorizasse mais. Porque eu acredito, eu quero ouvir sua opinião, Elisa. A confeitaria, ela fica um pouco de lado quando a gente pensa na gastronomia de modo geral. Você concorda comigo? Eu acho que ela fica muito. Eu peguei acho leve, que tá sendo né? educada. Fica assim, é como se o doce fosse o último e não fosse tão importante. E eu vou ser muito sincera, é porque eu acho que como a confeitaria se tornou uma coisa mais feminina, é menos importante, sabe? Então, eu luto muito com isso. Eu acho que todo mundo que faz doce, se você olhar aí, as confeitarias, tem poucas confeitarias de homem, né? Realmente. Sim. Mas, ao mesmo tempo, quando você olha para chefes, mulheres aqui, renomadas e conhecidas em BH, renomadas não, que a gente tem muita, mas não são tão faladas quanto os chefes homens. Então, eu acho que são duas coisas que se juntaram e que ela fica mais de escanteio. Eu percebo isso desde sempre, mas eu acho que de uns 5 anos para cá isso vem melhorando muito, muito. A gente tem conquistado mais espaço e também graças às ações assim, né, de dar esse espaço e eu brinco muito com nossos amigos que têm restaurante, chefes, que o melhor vem por último. Sim. E que ele é a sobremesa. Então, a pessoa pode ter comido uma entrada incrível, um prato sensacional, mas se ela comer a sobremesa junto com um cafezinho e tava horrível, ela vai lembrar, porque foi a última coisa que ela comeu. Com certeza. Então, eu tenho lutado cada vez mais, e até surgiu um ramo novo dentro da Espetacular com isso, que a gente está fazendo, mais explorando um mercado B2B, que é um mercado de revenda, com esse objetivo. Então, a gente está em alguns restaurantes, assinando um menu de sobremesa, fornecendo todos os pré-preparos para estar uma sobremesa no mesmo nível de toda a entrega de um bom restaurante. Então, eu acho que o mercado tem se aberto com relação à confeitaria e gosto de ser tendência, de ser moda isso, porque nos ajuda, né? Sim. E você traz muito também o seu olhar pessoal para as suas sobremesas, né? Assim, eu sei que ali tem uma conexão com o Por Elisa, não tem? Tem, E tem também uma torta que tem uma história com a sua mãe, né? Sim, Queria que você me contasse um pouco. Aproveita, vamos já contar sobre essa e depois você me conta também é Charlotte Angela, não é isso? É minha mãe. Então. Quem sabe essa você não morde ela? Ah, vamos! Ó, essa é a Tarte por Elisa.
É pelo Olha meu aqui. nome mesmo. Mas é não pela Tarte, mas pela essa lasquinha de chocolate que tá aí. Ela foi uma criação minha, digamos, por engano. Derramou um chocolate em cima do macarrão. E aí eu trabalhava sozinha, eu fui comer. Delícia, que bom e tal. Aí eu comecei, tipo assim, como o macarrão é muito manual, você não pinga todos iguais, né? A gente pinga um a um. Você viu dentro? Que legal. Que Muito boa, delícia. né? Muito E boa. aí ela virou um produto. Porque essa lá, aí hoje chama Lascas por Elisa. A gente vende o pote com 3 tipos de chocolate e pedacinhos de macarrão. E aí, como a gente faz muito e ela vende muita, e também como faz muito macarrão, que às vezes não dá o par perfeito, isso ali era uma sobra e descartava. E aí a gente começou esse macarrão que não dá o par, ele vira Alaska. E aí eu criei uma linha toda. Então, essa é a tarte por Elisa. A gente também tem o ovo por Elisa na Páscoa. A gente teve já bombom por Elisa. E eu também gosto de homenagear as pessoas que estão sempre do meu lado. Então, eu tenho a Charlotte Angela. Minha mãe chama Ângela, mas Ah, tem um acento francês, francês. né? Aí eu já tive a Tarte Edu, que é do meu pai. Já tive no primeiro dia dos pais do meu marido, tive a Tarte Alex, que meu marido chama Alex. E eu gosto sempre de brincar, assim, já tive sobremesas com o nome, num Dia das Mães com o nome da minha mãe. E aí 2 funcionários meus criaram tortas especiais para as mães. E aí eu fiz de surpresa para eles o nome do entremê com o nome da mãe de quem criou. Então eu gosto de trabalhar isso, que eu acho que ela também gera uma proximidade do cliente. Tanto que tem muita gente que vê minha mãe às vezes, ah, você é a Charlotte. Muito bom. E aí, assim, eu acho que isso traz essa proximidade interessante do público entender também que não é uma máquina ali por trás, né? Somos pessoas fazendo com o objetivo de agradar ali outras pessoas, de servir, né? Sim. Vamos fazer mais uma pausa aqui na nossa conversa para chamar as dicas do chefe João Paulo Oliveira. Ele é do restaurante Casa Calixto e a gente convidou ele para contar quais são os lugares onde ele gosta de ir nas horas vagas para comer e beber aqui em BH. Então, João Paulo, conta pra gente quais são as suas dicas. Olá, meu nome é João Paulo, sou chefe executivo aqui da Casa Calixto, no bairro São Pedro, pertinho da Savassi. E hoje eu vou revelar para vocês a lista de alguns lugares que eu gosto de frequentar em BH. Como BH é a capital dos bares e restaurantes, na minha lista não podia ser diferente. Aqui a gente tem Toninho ao Forno, um bar maravilhoso, fica no bairro Santo André. Esse bar tem um torresmo maravilhoso, o melhor torresmo do planeta, e uma vista maravilhosa de BH. Na sequência de bares, a gente tem o Bola Bar, ali no Padre Eustáquio, e Serrotinhos Bar também. O lugar fica tão cheio que precisa pegar sempre um garçom para as mesas. Pizzas, a gente tem Forno da Saudade, eu adoro esse lugar. Cervejas artesanais, de frente para uma pracinha. No início da semana tem um forrozinho que lava a alma. A gente tem também o Bar do Regis, no bairro Esplanada. O Regis ele é cozinheiro, ele faz uma bacalhauada no início da semana. Fica uma delícia o lugar. E o engraçado é que lá todo mundo tem um grupo do WhatsApp para se organizar durante a semana, com os eventos também. A gente tem os cafés, Fufo de Belas, lugar que eu adoro ir, um brunch, uma pausa para café. E aqui pertinho na Savassi tem um outro café também. Bom, todos esses lugares servem pratos individuais, mas se você é amante do PF igual a mim, você não pode deixar de ir na Cantina do Sorriso. Esse lugar lembra uma casinha de vó, assim, sabe? E é muito bem frequentado por artistas, inclusive alguns músicos do Clube da Esquina. Um abraço. Ótimo, João Paulo, obrigada pelas dicas. E Elisa, aproveitando então, dê as suas dicas. Você tem saído atualmente? Eu sei que você tá com um bebê novo, mas onde que você gosta de ir, assim, claro, fora da espetacular, né, para comer aqui em BH? Você quer saber de doces ou de tudo? Ah, o que que você gosta mais? Você costuma sair para comer doce? Você fica de olho ali? Eu amo uma cafeteria. E eu gosto muito, assim, eu amo um vinho.
e gosto muito de sair para comer um vinho, uma massa. Mas a indicação que eu queria dar hoje é de um lugar de café da manhã, que é o Zuzuneli, da Bruna. E a gente se identifica muito assim. A gente se conheceu num movimento que eu vou te contar, mas o Zuzuneli, ele tem assim um café da manhã maravilhoso. E como a gente está muito acostumado a servir, né, no mundo da gastronomia, é muito bom ir sair e ser servida e cuidada. E lá eu sinto assim que eu tô sendo tão bem cuidada como na Espetacular, sabe? E o cardápio de lá é muito gostoso. Ela faz fermentação natural, então a dica é tomar um brunch domingo no Zuzuneli. A casa é linda lá, né? Linda, no Santo Agostinho, né? Sim. E me bateu uma curiosidade aqui. Você enjoa de comer doce? Não. Não tem como, né? Então, tem muita gente que fala que enjoa trabalhando com doce, mas eu, tipo assim, mudo os doces, aí eu não enjoo. Tipo, às vezes eu vou enjoar de comer um entremê de baunilha, que é esse aí. Mas acho raro. Eu vou até te dar uma colherzinha Ah, eu pra você quero, vamos lá. experimentar. É o último aqui da mesa. Esse entremê, ele é uma mousse de baunilha, caramelo com flor de sal e creme de avelã. O creme de avelã não é Nutella, a gente mesmo que faz o creme. Ele é muito macio, ele é surpreendente também, muito, Olha muito que bom. lindo, gente. Olha a cor, é um vermelho vivo, Intenso. brilhante, né? E aí eu só troco o doce da época. Às vezes eu como muito esse, aí eu enjoo desse. Aí eu vou e como outro. Outro. Sim, tudo bem, né? E enquanto você experimenta, eu vou te contando esse movimento que eu tô fazendo parte. Ele chama Eu Apoio uma Chefe. E quem fundou e tem cuidado das principais iniciativas foi as meninas da A Chef, que é o buffet, a Bruna também, Bruna Costa e a Gabi Gontijo. E elas fundaram esse movimento para nós, mulheres da gastronomia, se ajudarem. Então, Olha que assim, incrível isso, gente. é incrível. A gente começou esse ano. Já tivemos alguns encontros, mas o grupo é ótimo, porque a gente tem um grupo que é só de dicas, por exemplo. É uma comunidade no WhatsApp e a gente tem mais de um grupo e somos mais de 100 mulheres Olha. do mundo da gastronomia. Tem de Só tudo. BH? Por enquanto sim. Tá. E aí tem sommelier, tem chefe de cozinha, tem barista, tem chocolatier, as meninas da Ambar aqui, tem confeitaria como eu, tem buffet, tem vegano, tipo Las Chicas, Uhum. tem confeitaria saudável. Então, assim, um universo de pessoas, de mulheres juntas, para a gente se fortalecer, para a gente incentivar nós mesmas também a compartilhar dicas, ajudar uma outra. Então a gente tem negociado, por exemplo, taxas de maquininha. Vamos negociar taxas de maquininha para todos os restaurantes. A gente quer fechar com você, queremos isso. Então é um movimento que não tem uma adesão financeira, não tem nada de gasto assim para estar no movimento, não tem custo. Tem o nosso tempo, né? Sim. Que claro que é um custo também, mas é uma forma de cada um se envolver como pode, não tem cobrança assim de ninguém. De quanto se envolve, mas a gente se ajuda em fornecedores, em dicas, em o que não fazer. Aí, e assim que eu conheci a Bruna do Zuzuneli, e tanto que esse ano quem tem feito os meus chocotones, a massa do meu chocotone, esse ano é de fermentação natural, é a Bruna. Então, ela faz pra gente, a gente faz o recheio e vende. Então, cria conexões também de negócio e às vezes você acha que você tá sozinha empreendendo e você vê uma pessoa ou que já passou por isso
ou que tem uma experiência para compartilhar, então tem sido maravilhoso. Que projeto lindo, hein? Olha só, mulheres aí da gastronomia, né? Juntem-se, né? Aham, isso mesmo, Muito estamos legal. abertos, não temos limite de pessoas. Ótimo. E para a gente encerrar, Elisa, eu quero que você deixe uma mensagem para as confeiteiras que estão começando e que, assim como você, começaram em casa, na cozinha de casa, ali num espaço pequeno, ainda tentando entender, buscando cliente, público, porque você, de fato, é um exemplo, né, de uma confeiteira que começou dessa forma e construiu um negócio muito consolidado, né? Quantos funcionários você tem hoje? Quase 30. Olha só, quase 30 funcionários. Então, assim, o que você diria para essas? Eu vou dizer mulheres, porque a maior parte a gente sabe que são mulheres, né? O que você diria para essas mulheres, assim, uma palavra de incentivo, até de, assim, dica de que caminho seguir, o que procurar, o que fazer? O que você falaria para elas? Ó, eu falaria, primeiro acredite nos seus sonhos, e não desista. Tudo que vem, esse ano, assim, foi muito isso, assim, de aprendizado, ou seja, são 9 anos de loja física, mas eu continuo tendo aprendizados. Mas esse ano, ele, principalmente, ele reforçou isso que eu dou de dica para elas, que seria de não desistir e perceber que o processo é o caminhar, então o processo faz parte. E se a gente não vive esse processo, a gente não está pronta para colher e chegar no propósito. Então, a gente precisa realmente passar. Não precisa ser tão doloroso. E por isso, compartilhar, perguntar, se ajudar. E não desistir, porque eu acredito, assim, fielmente que a gente pode chegar onde a gente sonha, sabe? Ai, que lindo! Que bom, obrigada. Eu que agradeço a Elisa, oportunidade. muitíssimo obrigada, viu? A gente ficou muito feliz de ter você aqui. Muito obrigada. Oferecer essa mesa deliciosa. Tava aqui no paraíso com esses doces. Muito obrigada pela oportunidade, espero. E eu tô sempre disponível, minha vida é corrida, mas quem tá aí vendo, escutando a gente, pode chamar no Instagram, talvez eu demore, mas vai ser um prazer também ajudar, abrir portas e incentivar quem tá aí no início ou no meio, né? Ótimo. E que vão lá conhecer o novo endereço da Espetacular, né? Lá Tá na Savassi. super charmoso. Eu espero vocês. Ótimo. Muito obrigada a você também que ficou aqui com a gente, assistiu esse papo, viu a gente provando, comendo essas delícias. Muito obrigada. A gente se vê no próximo episódio e olha, não perca o nosso conteúdo lá no em.com.br/degusta e também no Instagram @degusta.em. Tchau, até o próximo.